Eu converso com a doutora Adriana Pereira, psiquiatra, sobre síndrome do pânico. Quando que a gente define que a pessoa tem a síndrome do pânico? É a partir de quantos surtos, ataques, enfim? Em geral, é estabelecido pelo DSM a partir da 4ª crise, né? Em geral, quando esses pacientes chegam para nós no consultório de psiquiatria ou de psicologia, eles já têm uma longa história, até de anos, né? Em média, 5 anos já que está buscando ajuda. Então, já chega bem caracterizado, né? São crises frequentes, recorrentes e com esses sintomas que nós falamos, né? A palpitação, a dor no peito, o formigamento, a sensação de desmaio, de morte iminente. A pessoa acha que está enlouquecendo, enfim. Que vai perder o controle, que é um dos mitos, né, do transtorno do pânico, né, de achar que vai enlouquecer ou que vai perder o controle. E tem outros mitos? Com certeza, né, outro deles é que a pessoa acredita que ela vai morrer do coração. Sim. E os cardiologistas afirmam que geralmente o pânico não mata, porque não é uma doença do coração, e sim é uma estimulação do sistema nervoso simpático, né, que é o que é deflagrado na reação de medo. Ou seja, ela começa a ter a crise e aí, biologicamente ou quimicamente, ela estimula determinados neurotransmissores e isso passa a acontecer. Exatamente, que isso acaba deflagrando aí uma descarga adrenérgica pelo sistema nervoso simpático. E aí a gente tem a reação de medo mesmo, que é todos os sintomas que nós falamos. A pupila fica dilatada, a pessoa tem suor e a vontade de fugir. Agora, o pânico, ele tem muita ligação com a depressão, porque na verdade depois que a pessoa tem o ataque, eu acho que são tantas substâncias que são secretadas, enfim, que ela acaba tendo uma sensação meio de extenuação, pelo menos eu vejo isso no consultório. Após a crise, pode dar sonolência, cansaço, dor muscular, né? E com o tempo o indivíduo vai desenvolvendo depressão pela própria limitação, porque muitas vezes ele deixa o trabalho, ele passa a não conviver mais com os familiares, então vive aquela pessoa chata que já não sai para se divertir, não vai nem em reuniões familiares e acaba até se isolando dentro da própria casa. Sim. E com o tempo vai vindo um quadro depressivo. Quer dizer, porque quando a gente pensa em algum tipo de doença, a gente nunca pode pensar nela isolada, né, Adriana? Exatamente. Então, e é isso que você precisa entender, que nós não somos nós somos um mosaico, um monte de coisas. Muito complexos. Na verdade, a comorbidade com outros transtornos é a regra e não a exceção. Sim. Né? Então, nós temos crise de pânico, não só no transtorno do pânico, como nós temos no transtorno obsessivo compulsivo, no estresse pós-traumático, na nova síndrome de burnout, que é em decorrência de estresse no trabalho. Então, vamos falar um pouquinho desses outros problemas. Fala um pouquinho da síndrome de burnout. Hoje em dia a gente tem observado, até pela própria exigência do mercado de trabalho, pelas cobranças, né, de metas, principalmente quem trabalha com metas ou trabalha no trânsito, que essas pessoas estão desenvolvendo um tipo de crise, mas que está muito associado à questão do trabalho. Então ela tem a crise no ambiente de trabalho, ela não quer mais trabalhar, né, ela não pode nem passar mais em frente, muitas vezes, ao edifício, ao local de trabalho, e ela tem uns sintomas muito parecidos com o pânico. Mas ela desenvolve depressão, enfim, começa a ter uma crise existencial com relação ao próprio trabalho. Sim, isso no caso da síndrome de burnout, que na verdade os sintomas são muito parecidos com os do pânico, né? Bastante parecido, só que a pessoa também tem irritação, irritabilidade, pode ter até crise de fúria, né, por conta disso, porque ela fica extremamente nervosa mesmo. Ou seja, na verdade, o que eu acho que é importante você saber que são, todos esses transtornos são deflagrados porque a pessoa não sabe lidar com as próprias emoções, né, Adriana? Não sabe lidar principalmente com situações de estresse, com situações onde ela não tem o controle. Nós não temos controle na maior parte do tempo. Com certeza. Então, é muito comum essas doenças virem, aliás, quase a regra, em pessoas com perfil ansioso de personalidade, né? Pessoas, como eu falei, de muita controladoras também, controladoras, pessoas que tendem a antecipar de forma catastrófica os acontecimentos, então ela acha que nunca vai dar certo. Então, se ela tem um encontro, a pessoa não vai aparecer para o encontro. Se ela vai para uma entrevista de emprego, ela não vai conseguir se sair bem. Então, isso já vai aumentando o nível de estresse até que ela tem um pico de estresse, de ansiedade, aí deflagra uma crise. Falando numa outra comorbidade, que seria o TOC, transtorno obsessivo, vamos falar um pouquinho, então? É bastante interessante, porque muitas pessoas têm e não sabem que têm, muitas vezes têm vergonha, né, porque ela sabe, ela tem crítica que os pensamentos recorrentes que invadem a mente são absurdos, porque ela acredita, muitas vezes, vem o pensamento que algo ruim vai acontecer para um filho, que ela deixou o ferro ligado e de repente vai pegar fogo na casa, na vizinhança e vai morrer todo mundo.
mundo, porque geralmente é muito catastrófico. Sim, e aí ela passa a desenvolver rituais. Rituais, então ela começa a checar, por exemplo, se o ferro de está verificação, ligado. Exatamente. E ela não vai uma vez, 2, 3, ela começa a ir 4, 5. Quando não, já aconteceu, eu tive uma paciente que ela chegou com ferro dentro da bolsa, que era a garantia que ela tinha desligado o ferro. Esses rituais são os de verificação. Agora, nós também temos os rituais de limpeza. Exatamente. Que eu já tive casos também no consultório de pessoas que chegaram a ter feridas nas mãos. Sim, de lavar as tanto mãos, lavar ou as de mãos. limpar objetos de trabalho, por exemplo. Sim. Eu já conheci casos assim, onde a pessoa limpava o computador repetidamente, onde trabalhava porque acreditava que ia se contaminar, vinha um pensamento que ali ela ia ser contaminada com uma doença muito séria. Às vezes a pessoa tem pensamentos que ela vai ter uma doença como o câncer, ou o próprio HIV. Sim, e é curioso, assim, que quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, de câncer, de HIV, ela faz repetidos exames e ela sempre acha que o exame está errado. Porque nós falamos que é a doença da dúvida. Então ela fica com dúvida. Será que estava certo mesmo o exame? Será que não trocaram o exame que está errado? Exatamente. E aí ela começa a ir em vários profissionais. Já tive pessoas também que chegaram a fazer 30, 40 exames de HIV. Porque ela fica com a dúvida. Então fazer o exame é o ritual compulsivo, onde ela vai checar se ela está ou não com a doença. Já vamos voltar a falar.